e ele trata sobre gênero. Então a gente vai explicar um pouco melhor. Eu tô com a minha dupla aqui, que é a Giovana, que tá gravando, e queria agradecer o professor João pela disponibilidade. Joel, a gente percebeu que você trata sobre gênero no seu artigo, e como você explicaria pra gente melhor assim sobre masculinidade hegemônica, que é uma palavra bem difícil, né? Às vezes a gente não ouve falar assim, mas do que se trata? Por que esse termo que você escolheu? Na verdade, esse artigo ele não tem muito a ver com a minha linha de pesquisa aqui na universidade, porque aqui na universidade eu trabalho mais com a parte de artes gráficas, de jornalismo também, voltado para a publicidade, mas era um artigo que eu fiz no início do meu mestrado, quando eu estava fazendo o curso de mestrado em educação, e aí um professor meu ele tinha essa linha de pesquisa, achei bastante interessante esse conceito de gênero, e comecei a conversar com professores aqui da universidade que também tem essa relação com a linha de pesquisa, no caso a professora Terezinha Richards, e aí acabei escrevendo esse artigo com ela, né? Comecei esse artigo nessa disciplina do mestrado da Universidade Federal de Alfenas e acabei concluindo com ela. O termo masculinidade hegemônica, ele não é muito conhecido, mas ele é presente o tempo inteiro na nossa sociedade. Se você for pensar, a gente vive numa sociedade que é machista de modo estrutural. Sempre quando a gente vai falar de gênero, muitas pessoas pensam em relação à sexualidade e tudo mais, mas não. É uma questão muito mais ampla, muito mais presa dentro da sociedade. O machismo estrutural, é muito difícil você achar alguém que não é. Eu sou super machista de modo estrutural, você pode ser, porque é aquele machismo que fica escondido e que de repente a gente acaba soltando uma frase infeliz. E no caso da hegemonia, ela tem muito a ver com isso, porque o conceito da masculinidade hegemônica é de uma pesquisadora australiana, chama Hayley Connell, e ela aborda mais ou menos o seguinte propósito, de que na sociedade patriarcal, ou seja, que tem um pensamento de machismo estrutural, tem-se um modelo de gênero que é hegemônico e ele é seguido por toda a sociedade. Mesmo que você não saiba disso, mas indiretamente você acaba seguindo. Então o que acontece? Nossa sociedade ela tem esse conceito hegemônico e é um conceito de masculinidade hegemônica. Se você for pensar no ser humano, não é só a nossa sociedade brasileira, mas mundial, inclusive. Em alguns lugares mais, outros menos. Se você for pensar no ser humano, exemplo que deve ser seguido. As pessoas fecham o olho e vão pensar, tem que ser homem. E aí você vai seguindo os padrões estereotipados. Caucasiano, normalmente loiro, dos olhos claros, forte, cristão, honesto e por aí vai. Uma série de características, né, que vão ser negativas porque os homens eles não conseguem atingir esse conceito. E aí você vai gerar frustração, porque nós temos diversos tipos de masculinidade. O cara simplesmente por não ser loiro ou não ser forte, ele vai se sentir inferior. E a mulher nunca vai conseguir atingir porque ela é mulher. Então, é muito negativo isso para a sociedade. Aí eu quis abordar um pouco da presença dessa masculinidade hegemônica em uma escola, para a gente ver como começa esse tipo de pensamento. Então, agora você tocou no assunto que foi feito numa escola, né? E a gente percebeu que você pegou um certo público, que foram alunos de uma escola privada de ensino médio. E por que você escolheu isso? Eu lecionava na época para uma turma de uma escola privada, para alunos de ensino médio, e no momento era o público que eu estava lidando, e eu achei que é muito interessante alinhar ele com esse pensamento de masculinidade hegemônica, porque todo mundo pensa que as piores características dos seres humanos, em termos de preconceito e por aí vai, vão estar sempre atreladas à classe socioeconômica. A pessoa que ela tem dinheiro, ela tem estudo, ela não vai ter preconceitos. E lá você tem exatamente todos os estereótipos de pessoas que não teriam preconceitos. São estudantes de um ensino na escola privada, que é de um nível médio alto, que tem um excelente nível de ensino, que conseguem vagas em excelentes universidades do Brasil e que soltam pérolas de preconceito o tempo inteiro. Então, aí eu justamente utilizando esse conceito da masculinidade hegemônica, eu comprovei,
né, através de debates em sala de aula, eu coloquei alguns exemplos para aplicar isso. Na verdade, foi o começo de um estudo mais aprofundado para tentar entender qual seria a origem, né? Que ele está presente, esse preconceito, ele está. Mas a gente queria descobrir qual seria a origem e começou a fazer algumas relações. E eu peguei um conceito do Raymond Williams, que foi um historiador, que ele aborda entre diversos conceitos de cultura, um que é modo de vida. Ou seja, como o modo de vida de uma sociedade é construído pode refletir a cultura dela. Ou seja, se você tem uma sociedade que é construída em um modelo patriarcado, você pode indiretamente dizer que aquela cultura é uma cultura de patriarcado. Aquela sociedade tem isso culturalmente falando. Lógico que são diversos aspectos que envolvem cultura, questão de economia, próprio arranjo familiar e por aí vai. E sim, realmente a gente tem uma família, hoje uma sociedade patriarcal, uma criança que nasce nesse meio, ela tem muito a ser preconceituosa em diversos arranjos familiares. É muito complicado a gente lidar com esse tipo de situação quando a gente analisa dados. E a gente fica até desanimado. Porque isso a gente pensa, a gente vê na sociedade exemplos na grande mídia, por exemplo, de que nós estamos evoluindo, porque você vê o papel da mulher aumentando, a questão da sexualidade aparecendo de uma maneira mais aberta. Não, beleza, a gente está evoluindo. Eu acredito sim que estamos evoluindo. Mas se você for analisar o grosso da sociedade brasileira, que é maior, tem muito ainda para remar. Também acho. E a gente colocou aqui como... Quer fazer, Giovana? Eu coloquei uma última pergunta aqui, que seria assim, você é cidadão, você é de Machado? Sou de Machado, da Santiago. E você é professor de comunicação social, nosso professor, e a gente queria saber, assim, que como poderia mudar esse conceito de hegemonia, sabe? Desse conservadorismo, porque a gente vê que isso reflete muito mal mesmo na nossa sociedade, muito preconceito, seja, sei lá, racial, seja por questões econômicas, homem, mulher, e como isso poderia ser mudado, sabe? De alguma forma, que as pessoas pudessem ampliar o olhar delas em relação a isso. É uma situação que às vezes a gente desanima, mas eu acho uma coisa dos conceitos bacanas, é que todo preconceito e toda situação, inclusive a masculinidade hegemônica, a Connell, ela coloca isso de uma maneira bem clara. Ela é um elemento histórico, ou seja, ela faz parte deste momento, é construída pela história das pessoas, faz parte deste momento da sociedade, mas se as pessoas mudarem, isso também pode mudar. Então não é nada fixo. E eu acredito que a única saída para você combater qualquer tipo de preconceito é a informação. Não tem por onde. Então, como professor, eu tento passar isso o tempo inteiro dentro da sala de aula. Como eu falei, naturalmente eu tenho que reconhecer que eu ainda sofro desses preconceitos estruturais por ter sido criado nisso e vira e mexe a gente às vezes escapa, a gente tem um pensamento preconceituoso, lógico que não é de segregar alguém, pelo contrário, mas aqueles pensamentos, piadinhas, desde a piadinha estar de futebol, sabe, aquelas coisas muito estúpidas que a gente para e pensa, não, isso não é legal e a gente vai o tempo inteiro mudando. Mas no caso mais grave de preconceitos que a gente vê aplicados na sociedade, você falou questão de gênero, de raça, de orientação sexual, é informação. É informação o tempo inteiro, bombardeando as pessoas de informação e fazendo que elas tenham acesso a esse tipo de informação. Eu fazia muito isso com os alunos do ensino médio na época, então, e eu lidava com pessoas que vinham de famílias muito religiosas, com um pensamento muito patriarcal, super preconceituoso, de diversas, achando que aquilo era uma verdade, né? Achando que, não, mas por que as pessoas assim, não, porque Deus quer, porque não está na Bíblia, sabe? E é um conceito, inclusive, totalmente anticristão, se você for analisar. Mas eu acho que o único caminho é a informação e a gente não deixar de